Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. Vamos na nossa oração, e logo em seguida a nossa oração, nós teremos uma palavra, a verdade sobre o pecado. Oremos ao nosso Senhor Deus Jeová. Santíssimo Deus, grande Pai, mais uma vez nós nos reunimos aqui no canal Uma Visão Além, para juntos com todos os nossos irmãos, buscarmos a sua face tão preciosa. Pois a sua face, Senhor, o teu nome e a tua presença, para nós é de fundamental importância, pois o homem sem Deus é como uma folha seca, e clamarmos pelo teu nome é, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que o homem pode fazer. Tem um louvor que diz que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Na verdade, é o Senhor que nos aceita como filho, como herdeiro da promessa. Ó Deus tremendo e santo, a cruz que um dia simbolizou para nós um símbolo de humilhação, um símbolo de maldição, um símbolo de destruição. Oh Jesus querido, mas nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, para te enaltecer, para te dar louvores, lhe render louvor, lhe render a adoração que lhe é devida, e apresentarmos pessoas em todas as partes do globo terrestre. Quero desde já, Senhor, pedir perdão dos nossos pecados. Somos falhos, somos cheios de erros, de fraquezas, de falhas, porque perfeito mesmo só o Senhor. Santo, sem mancha, sem mácula, só o Senhor. Mas enquanto estamos nesta vida, a oração é para lavar nossas vestes no sangue de Jesus, é para purificar nossas vestes no sangue puro, carmesim, é para sermos cheios do Espírito Santo, é para revestirmos do teu poder. Tem a oração da intercessão, onde nós intercedermos pelos doentes, pelos enfermos, pelos abatidos, pelos feridos de alma, por aqueles que se encontram, ó Deus, em momentos terríveis, cruéis, mas o Senhor conhece os nossos corações. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações do homem. Por isso, grande e eterno Deus, purifica o nosso olhar, tanto o olhar da alma como o olhar físico, a nossa audição. Purificai os nossos pensamentos para não serem contaminados com pensamentos profanos, pensamentos que venham nos afastar de Deus, entristecer o Espírito Santo, entristecer aquele que tem poder, domínio e majestade. Vivifica, meu Deus, a nossa alma, vivifica, meu Deus, o nosso ser, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para todo sempre. Eu creio, meu Deus, que a solução para todos os problemas da humanidade está em Cristo Jesus. Às vezes o homem corre de um lado para o outro, corre em busca de riqueza, em busca de poder. Às vezes as pessoas querem, meu Pai, serem bilionárias nesta vida, nesta terra, mas a alegria do homem que serve a Deus, a alegria da mulher que serve a Deus está nos céus, está lá no reino dos céus. Fala conosco, ó Espírito Santo, reveste-nos do Teu Espírito, ó Pai, derrama em nós a verdadeira unção, a unção contra o pecado, a unção para glorificarmos, exaltarmos, darmos glória, darmos o louvor devido, sermos gratos às maravilhas que o Senhor fez e continua fazendo dentro dos nossos corações. Que toda barreira, impedimento à nossa caminhada seja repreendido. Jesus, eu lhe apresento a obra missionária,
porque existem almas na Índia, no Japão, na China, lá na Ásia, que é o continente mais populoso do mundo. Jesus, entra com salvação ali na Ásia. Levanta ceifeiros, levanta obreiros da última hora, para buscarmos a face adorada do Senhor, para nos revestirmos do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, porque os dias estão abreviados, Pai. Estamos vendo tantos sinais, estamos vendo a degradação moral, a decadência moral da sociedade, a perversão dos homens que permeiam a terra. Estamos vivendo um período, Senhor, de apostasia total. O homem está sendo irreverente, os homens profanam, blasfemam de Deus, blasfemam de tudo que envolve a pessoa de Deus e a sua palavra. Rejeitam a verdade, rejeitam o casamento normal. Vivemos um período de convulsão, Senhor, na sociedade. Olhando para o Brasil, então, a gente fica assustado com a perversão, meu Deus, da sociedade brasileira, de outras sociedades, o enveredamento para as coisas erradas, a prática, meu Deus, da pornografia, da idolatria, os cultos satânicos. A sociedade rejeita Deus e o preço disso nós sabemos que será alto. A Bíblia diz que todo joelho um dia vai se curvar. Um dia haverá o acerto de contas. Ninguém vai escapar, ninguém vai correr neste acerto de contas que um dia haverá. Por isso, ó Deus tremendo, por isso, ó Deus de amor e de graça, toca-nos com brasas vivas, renova as nossas forças, renova a nossa fé. Levanta, Jesus, novos missionários, novos evangelistas, para buscarmos os perdidos, para buscarmos os abatidos, os fracassados, os derrotados, para libertar os oprimidos que estão sendo dominados pelo inimigo. Meu Deus e meu Pai, uma família forte, uma igreja forte. Jesus, guarda a família, guarda o casamento, guarda os casais, guarda em nome de Jesus, aleluia. Tu és fiel, Senhor, Tu és tremendo, meu Deus. Tu és o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que fez, faz e continua fazendo coisas grandes, aleluia. Não há outro Deus como o verdadeiro Deus. Não há outro Senhor como o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós confiamos, o Deus do milagre total. Jesus, eu creio na instrumentalidade da Tua palavra, na veracidade da Tua palavra, na unção que há no nome de Jesus. Faz de nós labaredas vivas, faz de nós crentes cheios do Espírito Santo e revestido. Abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Levanta uma geração de obreiros e obreiras que tem compromisso com a palavra, compromisso com as almas. Oh meu Deus, guarda Israel. O Hamas constantemente ataca Israel. Guarda Israel dos ataques do Hamas, dos ataques violentos, meu Jesus. Protege também os mais pobres, os necessitados, aqueles que estão dependendo do Senhor, que dependem da Tua palavra, que dependem da fé verdadeira. Oh Espírito Santo, nós às vezes nem sabemos como te pedir, nós às vezes nem sabemos como te clamar, mas o Espírito Santo, Ele conhece os nossos corações, Ele sonda no coração do homem, o coração da mulher, reveste de poderes que está abatido. Levanta esta pessoa que está caída, que está desanimada, que está olhando para trás, está olhando para, meu Deus, o homem
Pai, sustenta a fé do teu povo, a fé da tua igreja, a fé dos que clamam, a fé dos que buscam, para a glória e louvor do teu nome. Faz maravilhas em nossos corações, faz coisas grandes em nossas vidas. Eu te apresento todas as denominações, todos os obreiros, todos os pastores, todas as pessoas que se encontram enfermas, para que sejam curadas, transformadas pelo poder do nome santo de Jesus. Te apresento aqueles que se encontram nos presídios, mas que se arrependeram, Senhor. Quero apresentar os que estão no leito de dor. Oh, papai, aqueles que moram nas ruas, nos guetos, nas vielas, os desempregados, pessoas que estão desesperadas agora. Repreendemos os espíritos de perturbação, de loucura, de inquietação que se apoderou de muitas pessoas. Saia, espírito da loucura, do suicídio, da depressão, da destruição do casamento. Repreendemos esses espíritos imundos que querem destruir vidas, mas que pela palavra, nossos irmãos e irmãs que nos ouvem, que acompanham e que acreditam no poder do nome de Jesus, serão transformados, libertos, abençoados, revigorados, revestidos do poder de Deus. Pai, Pai Santo, olha esta mulher derramando lágrimas agora, deste homem derramando lágrimas de dor pelo desemprego. Oh Jesus, faz um milagre acontecer. Te apresento a obra das missões na África, na Oceania, na Europa, Senhor. Te apresento também toda a América. Ó Deus de poder e graça, muitos oram conosco. Jesus, eu não sei citar todos os problemas, todas as batalhas, todas as lutas, seria impossível. Mas aquele que está orando conosco com fé, crendo, meu Pai, faz maravilhas na vida dele, na vida dela. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amados irmãos internautas, aqui do canal Uma Visão Além, vamos à palavra de hoje, a verdade sobre o pecado, tá? Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Na verdade, o que é o pecado, irmão? Pecado é tudo o que separa a pessoa de Deus. A incredulidade desviou o ser humano do verdadeiro Deus para um Deus falso, o si mesmo, o eu, né? O primeiro pecado consistente em querer ser igual a Deus, ir além do que ele permitiu, desobedecendo sua vontade, a vontade de Deus, foi o de Gênesis 3, do verso 1 ao 13. É o pecado que ali está lastrado, a derrota e a queda de Adão e Eva. E este pecado trouxe consequências graves para toda a humanidade, porque Romanos diz que toda a raça humana pecou e todos ficaram destituídos da graça de Deus. Existem três forças que lutam para nos fazer pecar. A primeira é a carne. A nossa tendência pecaminosa e falha vem da carne. A segunda é o mundo, as circunstâncias que nos levam ao pecado. E o terceiro é o diabo, a influência maligna do inimigo em nossas vidas. Mas e como vencer o pecado? Vamos refletir algumas verdades sobre o pecado. Primeira verdade, quem é pecador? Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, embora criado para ser a perfeição, né, ou perfeito, com o pecado deixa sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal por si só. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. O livro, né, o seu livre
arbítrio natural é abandonado e entra em contradição interior na busca da realização do seu eu. Ninguém pode dizer que não é pecador, porque se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 10. Então, todos somos pecadores. Segundo, de onde vem o pecado? Qual é a origem dele? Marcos, capítulo 7, verso 21 ao verso 23 diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, por causa do pecado, a criatura de Deus não consegue refletir a imagem do seu Criador, pois o pecado, meus amados irmãos internautas, ele corrompeu o centro da sua natureza e a destruiu de forma significativamente a capacidade de ser bom e obediente. Por isso o mal passa a acompanhar sua vida, agindo de maneira pecaminosa constantemente. Então cada pessoa peca de acordo com as suas fraquezas e desejos carnais. Então devemos saber que ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, aí ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15. Então o pecado começa dentro de nós. O que acontece com quem peca? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, antes de haver o pecado, o homem e a mulher tinham sido criados para viver eternamente e poderiam até comer da árvore da vida, mas preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, verso 9 ao verso 17 e 3:3. E por isso é que eles foram condenados com dor, sofrimento e morte. É o preço da desobediência. Por isso, meu querido irmão, não haja por instinto, raciocine, pense, traga tudo para a palavra. Jesus faria isso? Vem aquele pensamento de adulterar, de se prostituir. Pergunta: Jesus faria isso? Se ele não faria, você não vai fazer. Vem aquela vontade de usar drogas, né? Fumar maconha, usar cocaína, heroína e por aí vai. Jesus usaria tais coisas? Não, então você não vai usar também. Então a mais dolorosa consequência do pecado é a morte, a culpa, a fuga, a irresponsabilidade, a fraqueza ante as tentações são em decorrência do deslocamento na fonte de amor e de sabedoria que é Deus para o próprio homem e mulher. A morte como consequência do pecado, meu amado irmão, se manifesta de diversas maneiras, pois o diabo veio para roubar. Vou repetir: o coisa ruim, tá? Não quero ficar falando muito o nome dele. O coisa ruim veio para roubar, matar e destruir. Então, quais são esses três verbos que o coisa ruim conjuga? Roubar, matar e destruir. Roubar a tua paz, roubar a tua salvação, roubar a tua felicidade, roubar teu casamento, roubar tua esposa, roubar teu esposo, roubar teus filhos. Matar, né? Roubar também tua paz, tua alegria, matar tua confiança, sua fé, sua vida espiritual e por aí vai. Destruir a tua comunhão com Deus, o teu casamento, teus filhos, é isso que ele veio. Então o pecado tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que elas, né, vivam infelizes. E traz vícios, enfermidades que matam o corpo e a alma e destrói famílias e sonhos das pessoas. Enfim, o pecado é realmente um negócio assustador. Então, por isso que o pecado gera morte. Como é que você vai vencer o pecado? Buscando a Deus. Quarto,
Qual é a solução para o pecado? Tem remédio? Tem cura? Claro que tem. Se todos somos pecadores, não tendo como fugir do pecado porque vem de dentro de nós, e corremos o risco de morrer no pecado, então precisamos de uma solução. A palavra de Deus apresenta a seguinte saída, tá, para o pecado. Qual é o primeiro passo, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 14 e 15. O Evangelho é boas novas, é boa notícia. O arrependimento, meus amados, ele faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. Quem gera o arrependimento é o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao verso 11, você pode ler lá. B. Confessar. Então eu me arrependo, agora eu confesso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Então, como fruto do arrependimento, a confissão é contar o que fez para Deus, em oração pedindo o seu perdão. Não é para homem, é para Deus. É com Deus, é Ele que pode resolver o teu problema. Então, confessar. Depois de confessar, deixar. Vá, não peques mais. João 8:11. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado, ela continua e precisamos fugir de tudo que nos faz pecar, evitando, meus amados, cair novamente, pecar novamente, tropeçar novamente. Então corra. Uma das formas de evitar o pecado é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então eu vigio, depois eu oro, né? Então vigiar primeiro, para nós não cairmos em tentação, que é Marcos capítulo 14, 38. Quer ver um exemplo que a gente usa muito, né? Principalmente obreiros que são casados, como é o meu caso. Por exemplo, eu sou um obreiro casado, eu trabalho na área da educação, minha profissão. Eu sei que um dos pecados que mais derruba obreiros no Brasil e no mundo é o adultério. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ficar, por exemplo, dar carona para uma mulher sozinha? Não. Ficar conversando com uma mulher sozinha? Não. Porque eu estou brincando, tá, com as coisas sérias. Em vez de eu fugir da tentação, eu estou procurando a tentação. Então, o que eu vou fazer? Vigiar. Não vou andar sozinho, não vou parar para conversar sozinho. Eu estarei aqui, nessa atitude, vigiando, para que eu não caia em tentação e cometa um adultério. Então, o pecado você tem como vigiar, porque você tem as faculdades mentais perfeitas. Então, deixar. A solução para o pecado é arrepender-se, crer em Jesus, né? Crer que Ele morreu para nos perdoar os pecados e pedir perdão a Deus em oração. Você tem que ter vida de oração. O filho pródigo, meus amados, ele fez isso quando se arrependeu, ele confessou o seu erro, deixou a vida que levava de pecado. Está lá em Lucas capítulo 15, verso 18 ao 22. A gente vive hoje, irmãos, uma geração cristã, de novos cristãos, que flerta muito com o mundo. Muito. E um dos problemas sérios está aí. Esse negócio de ficar flertando com o mundo. Ai, o mundo tem funk, por que não tem um funk gospel? Ai, o mundo tem a moda assim, né, da roupinha indecente, por que não tem na igreja? A gente fica flertando com o mundo. O final disso é destruição, é cair do pecado. Então a gente tem que fugir dos preceitos do mundo. Então você tem condições, nós podemos, né? Vamos falar em inglês, we can, né? Nós podemos, we can, tá? Todos nós, you can, você pode, tá? I can, eu posso. Nós podemos vencer o pecado através da palavra, através de vigiar e orar e ter comunhão com Deus. Aí você vence. Então, Romanos no capítulo 6, no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é que Paulo, na carta aos Romanos,
quer dizer com esse versículo? Vamos fazer aqui uma exegese desse texto, tá? Vamos estudar o texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. O que Paulo está falando? O pecado não vai dominar vocês. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que é a graça? Aquilo que Cristo fez na cruz. Eu tenho Cristo ao meu lado, certo? Ele morreu na cruz para perdoar meus pecados. Os meus problemas eu resolvo com Cristo em oração. O Senhor Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, e eu vou enviar o outro Consolador. Você tem hoje o Espírito Santo para lhe auxiliar sobre isso. Então a vida toda, irmão, lutaremos contra o pecado, meus amados. Durante toda a sua vida você vai lutar contra o pecado, e eu também. E mesmo depois de salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos sempre nos lavar novamente. De que maneira? Orando, adorando, suplicando, implorando. Embora sabendo que somos pecadores, não podemos nos conformar com isso e precisamos lutar para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira epístola de João 2:1. Então, como uma casa que você limpa hoje e no outro dia precisa ser limpa novamente, assim devemos manter sempre, meus queridos irmãos, nossa vida livre de todo pecado. Então, todas as vezes que pecarmos, devemos nos arrepender, confessar e deixar o pecado, sabendo que o Senhor firma os passos do homem bom e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, verso 23 e verso 24. E com esse salmo, tá? Eu encerro aqui a mensagem. Então, nós podemos sim vencer o pecado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo.